Para arruinar um país, a Nigéria é um exemplo claro. Basta uma empresa, a Shell. A empresa prometeu desenvolver o país, criar empregos e renda, melhorando a vida do povo. Contudo, o resultado foi o inverso. A empresa dominou o governo e as forças armadas. Poluiu águas e terras cultiváveis, intoxicando a população. Isso destruiu o sustento de inúmeras famílias. Quando alguns tentaram resistir, enfrentaram um destino sombrio. 80 nigerianos foram mortos e 600 casas incendiadas. A repressão foi implacável e contínua. Essa é a triste realidade de como a Shell ludibriou e devastou a Nigéria. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Shell destacou-se como principal provedora de combustível para o exército britânico, incluindo o exclusivo fornecimento de combustível de aviação. Após o término da guerra, rapidamente se estabeleceu como a maior corporação petrolífera global. Contudo, a Shell almejava crescer ainda mais. Normalmente, grandes empresas aumentam suas receitas ampliando a produção. No entanto, para as gigantes do petróleo, não é possível simplesmente criar mais petróleo, visto que é um recurso natural limitado. Portanto, elas buscam novas reservas. O desafio reside no fato de que muitos países detentores dessas reservas relutam em permitir a exploração por companhias estrangeiras. A solução encontrada é buscar nações com vastas reservas de petróleo, mas economicamente fragilizadas, incapazes de explorar esses recursos por conta própria. Além da pobreza, um ambiente corrupto torna as negociações mais acessíveis. Foi nesse contexto que a Shell fixou seu interesse na Nigéria. Em 1958, a empresa iniciou operações neste país africano, prometendo significativos investimentos estrangeiros, geração de empregos, renda e desenvolvimento. Porém, em pouco tempo, essa colaboração degenerou em um pesadelo para os nigerianos. Inicialmente, a presença da Shell na Nigéria prometia benefícios significativos. Sendo um país de extrema pobreza, a chegada de uma grande corporação com promessas de investimentos e melhorias infraestruturais soava como uma oportunidade valiosa. No entanto, essa relação se mostrou custosa, principalmente devido à dependência econômica criada. Cerca de 90% das exportações nigerianas são de petróleo, representando quase 40% de sua economia. Aproximadamente 65% da receita governamental provém das atividades petrolíferas da Shell, colocando a soberania nacional em jogo. A situação ficava ainda mais delicada, considerando as consequências de uma possível tentativa nigeriana de retomar o controle sobre suas reservas de petróleo. Caso isso acontecesse, a Shell poderia cessar a extração, desencadeando uma crise econômica profunda no país. Ademais, a Shell detém o controle não apenas da extração, mas também da rede de distribuição. Mesmo que a Nigéria assumisse o processo extrativo, ainda necessitaria da Shell para exportar o petróleo. Diante dessa dependência, o governo nigeriano encontrava-se em uma posição complicada. Qualquer resistência à dominação da Shell poderia desestruturar a economia e incitar agitações civis. Surge então a questão: por que as autoridades não evitaram essa situação? A resposta reside na corrupção endêmica do país. A Shell, por meio de subornos substanciais, conseguiu manipular o governo nigeriano, transformando-o em uma espécie de marionete. Uma investigação anticorrupção recente revelou que a Shell transferiu 1,3 bilhão à Nigéria, supostamente para políticas públicas. Contudo, esses recursos acabaram nas mãos de altos funcionários do governo, e a Shell estava ciente disso. Consequentemente, sem resistência, a Shell acessou o campo de petróleo OPL 245, aumentando suas reservas em 30%. Embora a investigação ainda esteja em curso, é claro que, enquanto o governo corrupto se beneficiava, a população nigeriana permanecia à margem dessa prosperidade. Em 1995, a Shell estabeleceu um acordo com o governo nigeriano. Prometia investimentos, empregos e melhorias na vida dos civis. Contudo, a realidade foi oposta.
A vida dos nigerianos piorou drasticamente. A causa? O petróleo, que deveria ser uma fonte de riqueza. Desde 2010, aproximadamente 3.000 derramamentos de petróleo ocorreram na Nigéria. Estes derramamentos somam cerca de 29 milhões de litros. O resultado? Contaminação da principal fonte de água potável do país. A água, agora imprópria para consumo, devastou a pesca e a agricultura locais. Em vez de prosperidade, a Shell trouxe mais pobreza, aumentando a dependência das pessoas em relação às ajudas da empresa. A Shell nunca assumiu responsabilidade total pelos derramamentos. Culparam roubos e sabotagens pelo desastre ambiental. Entre os 29 milhões de litros derramados, a empresa reconheceu responsabilidade por apenas 151 mil litros, ou seja, menos de 1% do total. Com o governo sob seu controle, investigações profundas eram improváveis. A Shell também subornou ONGs para ignorarem o problema e promoverem a imagem da empresa. A população, exausta da exploração e dos danos ambientais, começou a se revoltar. Sentiram-se colonizados não por um país, mas por uma corporação. Os nigerianos protestaram, exigindo a saída da Shell e o fim da exploração de suas riquezas. As manifestações se intensificaram e a Shell respondeu com força. Utilizando sua influência no governo e nas forças armadas, a Shell reprimiu os protestos com violência. O exército nigeriano, subornado pela empresa, não hesitou em agir contra o próprio povo. Usaram armas de fogo e granadas contra os manifestantes. O resultado foi trágico: 80 mortes e quase 600 casas destruídas. Acusações de estupros, saques e torturas por parte do exército também surgiram, mas a população não se silenciou. Nesse contexto de resistência e injustiça, surge uma figura central: Ken Saro-Wiwa. Ele se tornou um símbolo da luta contra a opressão da Shell e a destruição ambiental. Sua entrada na história marca um novo capítulo na resistência nigeriana, um momento de esperança em meio a esse caos. Ogoniland, situado no delta do Níger, é um lar para aproximadamente 832 mil habitantes, a maioria pescadores. Seus rios, essenciais para a sobrevivência local, foram gravemente prejudicados pela poluição. Com a chegada da Shell, em 1958, Ogoniland se transformou em um dos locais mais contaminados do mundo. As águas consumidas pelo povo Ogoni continham níveis de benzeno cancerígeno 900 vezes acima do limite aceitável. Mesmo assim, a região gerou mais de 30 bilhões de dólares para a Shell. Ken Saro-Wiwa, um escritor e ativista ambiental nigeriano, fundou um movimento para proteger Ogoniland. O objetivo era impedir a destruição do ecossistema pela Shell, através de protestos pacíficos. Esse movimento começou a se fortalecer, preocupando a Shell, que temia perder seus privilégios de exploração petrolífera. Para pressionar a empresa, o movimento sabotou sua infraestrutura e intimidou seus funcionários. Essas ações obrigaram a Shell a pausar suas operações em Ogoniland. Enfurecidos, os executivos da empresa e o governo nigeriano buscaram soluções. Em 21 de maio de 1994, 4 líderes Ogoni foram assassinados por jovens. Essa tragédia foi a oportunidade perfeita para incriminar Ken Saro-Wiwa e outros 8 líderes do movimento. Eles foram acusados de incitar o assassinato, apesar de Saro-Wiwa não estar em Ogoniland naquele dia. O julgamento enfrentou críticas internacionais e foi considerado injusto. Mas, apesar dos protestos globais, os 9 foram considerados culpados e permaneceram presos. Finalmente, em 31 de outubro de 1995, foram condenados à morte por enforcamento. Hoje, são lembrados como os 9 de Ogoni. As viúvas dos 9 de Ogoni prosseguem incansavelmente na busca por justiça. Apesar dos obstáculos na Nigéria, onde o governo apoiava a Shell, elas não desistiram. Levaram suas demandas a tribunais internacionais. Alguns depoimentos revelaram subornos para falsas acusações contra Ken Saro e seus aliados. Contudo, nenhuma sentença foi proferida contra a empresa. Em 2009,
a Shell pagou uma compensação de 15 milhões e 500 mil dólares a parentes dos ativistas, incluindo a família de Ken Saro. Esta quantia, no entanto, parece simbólica frente às dimensões do caso. A Anistia Internacional, analisando inúmeros documentos internos da Shell, descobriu que a empresa incentivava a repressão militar nos protestos, consciente das atrocidades cometidas pelos soldados. Ainda assim, a Shell nega envolvimento nas execuções. O povo da Nigéria mantém sua luta em meio à devastação ambiental provocada pela exploração do petróleo. Os 9 de Ogoni, embora tenham perdido suas vidas, evidenciaram a indiferença da indústria petrolífera frente às graves violações dos direitos humanos. Sua luta reafirma que tais cumplicidades não podem mais ser ignoradas. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.